Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui trazendo a opinião do pessoal da ESPN, do Linha de Passe, Jean Oddi, Companhia Limitada. Vamos falar aí sobre o empate no derby, 2-2, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Palmeiras chegava a vencer por 2-0, mas o Corinthians empatou no final, mesmo com um jogador a menos, e pasmem. Esse jogador a menos era ninguém mais, ninguém menos que o goleiro. Os caras ficaram com o jogador de linha no gol, nos 5, 7 minutos finais, e conseguiram não tomar gol. Pelo contrário, fizeram um gol depois disso. Surreal. É rir pra não chorar. Dá o seu like aí. E tô falando sério, aproveita aí, ó, dá uma levantadinha, joga pra cima aí o controle do seu PlayStation, do seu Xbox e dá um like aí. Pronto, aí agora sim, já deu like aí? Pronto. Vamos ver então aí o que o pessoal falou no Linha de Passe desse empate do Palmeiras, essa derrota do Palmeiras aí, né? Derrota por 2-2, vamos ver. Desde que o Abel chegou, ele já enfrentou treinadores corintianos. O Mancini 3 vezes, o Silvinho, que é o único que conseguiu ganhar um jogo do Palmeiras desde que o Abel tá lá. Enfrentou o Lázaro, enfrentou o Vitor Pereira, enfrentou o Vanderlei Luxemburgo, e agora enfrenta... Até o Danilo. Enfrentou o Danilo um jogo e agora enfrenta o Mano não? Oliveira. Oi? O Mano não? O Mano não deu tempo. Não deu tempo. O Mano não deu tempo. Foram esses treinadores. Só o Silvinho, desde que ele chegou lá, foram 12 jogos, né, contando com o de hoje, só o Silvinho conseguiu uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. E a superioridade do Palmeiras sobre o Corinthians, que é uma coisa óbvia, se viu no jogo hoje também, né? Se o Palmeiras abriu 2-0 e controlava a partida. Acho que isso torna esse empate, pela ótica corintiana, tão extraordinário e tão frustrante pela ótica palmeirense, que a vitória estava na mão do Palmeiras, cara. O jogo estava controlado, Paulo. Eu acho que... Ou parecia controlado. Essa palavra que você perguntou pro Coutinho e ele concordou contigo, eu já não concordo tanto, heróica. Porque não foi um resultado que o Corinthians foi buscar, ele aconteceu do nada por uma falta de um erro do Rony, né, que faz uma falta com 2 jogadores a mais, o Palmeiras, e do erro direto do Everton. Então, assim, heróico que eu imagino é se tivesse tempo, o Corinthians tivesse que correr atrás dessa situação. Então, eu não acho tão heróica, mas com erros muito específicos do Palmeiras, de um time onde o Abel sempre preza pelo foco, pela concentração. Isso não pode. Jogo desse tamanho, com a grandeza das duas equipes, não pode o jogador achar que o resultado já tá feito. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, a rivalidade é gigantesca e acontece tudo dentro de campo, André. Para você, então, o que mais explica esse empate é pela ótica do Palmeiras? Sim, para mim. Para mim foi porque eu acho que são 2 erros que o Palmeiras normalmente não deixa isso acontecer. A falta muito boba, quando a gente fala que é uma falta que foi feita burra, que a gente chama no futebol, né, que até isso ocasionou no papo do Mano com o Yuri Alberto, essa falta não deve ser feita, o jogador ele tem que ter consciência de que uma falta ali próximo traz a possibilidade de uma bola parada, que era a única alternativa que o Corinthians teria para empatar o jogo. Já chegamos nesse lance. Fez um empate. A gente está vendo o Endrick abrir o placar, fez o que quis ali, né, o Endrick, sozinho, né? Ali, é um absurdo, né? Aliás, jogou muito bem o Endrick, né? Me chamou atenção isso também, fez André. muita diferença o Endrick, fez o que quis no 1-0. O jogo estava fácil, o Corinthians perdidaço, Palmeiras dominando. Esse golaço do Marcos Rocha vai ser anulado. Mas tá um pouquinho à frente. Golaço de canhota. Palmeiras fazia o que queria com o Corinthians. Assim, acho que nenhum corintiano imaginava que o Corinthians iria buscar o empate nesse momento. Tava 1-0, 11 contra 11. O domínio era total. Palmeiras chega no segundo gol. Jogo na mão do Palmeiras, Coutinho. Sim. E aí, o que acontece? Olha, primeiro que eu acho que a gente tem que começar a explicar do primeiro tempo. As Palmeiras, ele tem tido esse problema nessa temporada. Mas aí vai acontecer o gol, né? Só inteligente. Com os melhores momentos. Viu a movimentação do Yuri Alberto? O Yuri Alberto foi muito bem Sai nessa de dentro jogada. do zagueiro, todos os zagueiros olhando para ele. Só que ele vai ter essa expulsão do Cássio, né? Num contra-ataque. Aliás, os 2 goleiros foram mal hoje, né? Os 2 goleiros foram mal. Tiro de meta, né? O Cássio vacila, o Rony dá o chapéu nele, o Cássio faz a falta, é expulso, sai machucado, a gente não sabe exatamente o que o Cássio tem. E essa falta, hein, do Piquerez. Só que aí o Pedro Henrique, estreante da noite, né, contratado sexta-feira, vai sofrer uma falta. O Corinthians só em bola parada parecia ter força para buscar. O Pedro Henrique vai sofrer uma falta. No último minuto, o jogo teve
Quantos minutos de acréscimo? 12 de acréscimo. 12 de acréscimo, foi no último minuto, o Pedro Henrique consegue sofrer uma falta e o Garro, Alá Neto, me lembrou o movimento do Neto, Alá Neto empatou o jogo que parecia impensável para o Corinthians e parecia ganho do Palmeiras. Eu acho que tem um detalhe que a gente tem que falar sobre o Palmeiras nessa temporada, que é o seguinte: o Palmeiras ele tem controlado a maioria dos jogos, mas tem tido dificuldade de matar esses jogos. O principal jogo do Palmeiras na temporada até o momento foi a perda do título da Supercopa para o São Paulo, um jogo em que o Palmeiras foi superior ao São Paulo a maior parte dos 90 minutos, criou chance e não conseguiu matar. Hoje é a mesma coisa. Flaco Lopes saiu de cara pro gol no primeiro tempo, não fez. O Endrick, depois que tinha feito o primeiro gol, sai de cara com o Cássio e perde. No segundo tempo tem uma outra oportunidade. É claro que nenhum time vai concretizar todas as chances que cria ao longo do jogo, mas tem me chamado a atenção a dificuldade em algo que o Palmeiras não tinha recentemente. Sempre que criava era um time muito letal, não precisava de tantas chances para resolver os jogos, né? E essa questão de falta de concentração, para mim, fica muito nítido, por exemplo, no gol de empate do Corinthians. É claro que tem o mérito do Garro, tem o mérito do Corinthians lutar. Aliás, se a gente tiver que falar de um lance heróico, como você me perguntou, para mim é o Ranieri salvar em cima da linha, aquele chute na reta final do jogo. Gustavo Henrique estava no gol, a bola passa, seria um frango do Gustavo Henrique, jogador de linha no gol do Cássio, e o Ranieri salva em cima da linha. E o Everton, ele tava na bola do gol do Garro. Inteiro. Ele estava inteiro na bola. Ele faria uma defesa relativamente tranquila. Eu acho, Coutinho, que ele ficou com medo de jogar ela para escanteio e dar mais uma bola parada. Eu acho que foi esse o pensamento dele. Mediu mal ali, né? Foi e uma acabamos de mostrar errada. o lance do Ranieri, né? Olha isso, olha lá. Impressionante isso. Olha como ele tem a leitura também, ele vai pra trás. Esse é. E ele é herói que é inteligente, porque ele sabe que o goleiro era o Gustavo Henrique, o que ele faz? Ele vai pra trás do goleiro. Verdade. Já esperando um erro, né, que poderia acontecer. E aí o Everton tira a mão, a bola bate na trave e entra. Tudo pra mim no futebol, André, eu não acho nunca que a gente explica só por um lado, tá? Tem muito mérito do Corinthians de seguir acreditando. E aí, dois jogadores que entraram muito bem na minha visão. Gustavo Mosquito, que faz a jogada do gol de empate, e o Pedro Henrique. O Corinthians estava mal no jogo, estava entregue, como vocês falaram, mas esses caras tentando o tempo inteiro, pegando a bola, indo para cima, não importava o que ia acontecer. Eles estavam lutando e um deles foi premiado com assistência e o outro com a falta que gerou o segundo gol. Então acho que essa atitude foi importante para o Corinthians empatar o jogo. O Pedro Henrique tem assim, a vantagem, né, de ser um jogador que vem de um time grande e já chegou assim, Chegou chegando o Pedro Henrique hoje, entrou bem na partida, né? Para ser uma estreia, o cara foi anunciado sexta-feira. Agora, o que você falou do Palmeiras, eu acompanhei a entrevista do Antônio Oliveira, ele disse uma frase para mim que, na minha opinião, é a frase da noite em Barueri. Ele falou o seguinte, nosso adversário, abro aspas, nosso adversário abdicou rápido demais, ou quis dizer que o Palmeiras abdicou cedo demais do jogo. O próprio treinador do Corinthians teve o diagnóstico que você teve, o Palmeiras abdicou do jogo. Claro que não é consciente, o Abel mexeu na equipe, tirou o Flaco, colocou o Rony, o Endrick se machucou, o time piorou com a entrada do John hoje. Piorou. O time piorou. E o Palmeiras acabou fazendo algo que não é comum a esse time, que é se desconcentrar em finais de jogos. Isso, né? Me chamou a atenção. É uma marca do Palmeiras justamente não sair do jogo nunca. E hoje ele saiu do jogo na reta final. Saiu do jogo e assim, e mesmo no desempenho, né, dos jogadores que entraram, não entraram tão bem. Mas o que chama atenção é esse jogo coletivo de atenção. O Palmeiras, pouquíssimas vezes, ele dá tantas oportunidades como ele deu agora, né, nessa situação. Porque, André, você tem 2 jogadores a menos, acabou o jogo. Aí, nesse momento, acaba o jogo. Aí sim, você toca a bola de um lado para o outro. O Palmeiras não conseguiu. Por quê? Porque ele achou, ele imaginou, eu já estive lá dentro do campo e isso acontece, que o jogo já estava acabado, que o jogo já estava decidido, que o Corinthians não tinha força, mas aí entra os méritos, que eu concordo plenamente com o Coutinho. Os jogadores do Corinthians, principalmente os que entraram, não desistiram em nenhum momento, porque é um jogo de desistir, é um jogo de falar assim, não vamos tomar 3, senão vai ficar feio pra gente, vamos fechar aqui e segurar. Não, se o Corinthians empatou, é porque ele foi pra frente, ele passou do meio campo, ele acreditou no resultado. Agora, o Abel eu conhecendo pela maneira que o Abel trabalha, ele vai conversar muito com os jogadores, porque isso é uma situação que chama a atenção de um time que é basicamente, eu não estou dizendo que é só isso, mas é basicamente muito controle de jogo. No Corinthians entraram o Matheus França, lateral direito, o outro que fez a estreia, anunciado sexta-feira, fez a estreia no lugar do Fagner. O Hugo entrou no lugar do Caetano, jogou muito mal o Caetano hoje, na lateral esquerda, muito mal.
O Guilherme Biro entrou no lugar do Fausto Vera, que inexistiu. Impressionante, cara. O Fausto Vera... Meio campo... Inexistiu hoje, né? Assim, inexistiu. E o Biro deu gás ao time. O Mosquito entrou no lugar do Romero e o Pedro Henrique no lugar do Wesley. No caso do Palmeiras, o Abel tirou o Gustavo Gomes, que tinha um cartão amarelo. Entrou o Naves. Tirou o Zé Rafael, entrou o Gabriel Menino. Tirou o Richard Rios, entrou o Fabinho. Tirou o Hendrick por lesão, que era o melhor jogador em campo. Entrou o John, o time caiu. E tirou o Flaco, entrou o Rony. O time não melhorou com a entrada do Rony também, pelo contrário. O ataque foi se desfazendo no Palmeiras. A bola não ficou mais lá na frente. Né? O Rony não conseguiu segurar. Até porque, por característica do Rony, ele é um jogador que quando ele pega a bola, ele vai pra dentro. Ele não tem essa de segurar igual o Flaco. O Flaco se movimenta. Mesmo provocando a expulsão do Cássio, o Palmeiras realmente ele parou de reter a bola no ataque. E eu acho que uma saída também que me chamou a atenção, e pra mim ele jogou muito, foi o Richard Rios. Ele tem muita força, ele tem controle de jogo, ele tem a passada pelo lado direito. Eu acho que a entrada do Fabinho também deu essa liberdade para os jogadores do Corinthians de aparecer mais, até o próprio Garro. Essa jogada que o Cássio fica na dúvida. E é um chute pra frente do Everton. Pra frente, chutão do Everton. Não é uma tiro de jogada meta, tiro de meta, cara. Foi no tiro de meta. Eu acho que o Abel Uma falha do sistema defensivo do Corinthians. Eu acho que o Abel coloca o Rony pra tentar exatamente aproveitar esse contexto de jogo aí. Que era o Corinthians no campo do Palmeiras, meio que sem saber o que fazer pra criar. E muito espaço nas costas da defesa pra correr. O Flaco Lopes não é um jogador rápido, já estava cansado, então é natural que você coloque o Rony. Né? O Palmeiras não tinha o Veiga hoje. Porque o Rony ficou meio isolado quando você hoje, tira o Hendrick, você bota o John, a característica do John ele é de chegar na área, né? Mas como o Palmeiras já estava essa bola longa, ele não tinha tempo de chegar na área. Então essa era a dificuldade. Quando você perde, para mim o Hendrick jogou muito, assim, pelo que ele veio do pré-olímpico, movimentando do lado direito, do lado esquerdo, vindo buscar essa bola com força, querendo o jogo. Eu acho que lembra que a gente comentou sobre isso, se o Hendrick ele é promissor ou ele é um jogador pronto? Eu disse que ele é promissor, só que ele é um promissor já lá na frente. Porque o que tá jogando o menino é absurdo, né? Assim, nessa idade, o Vinícius Júnior já conseguiu se destacar no primeiro campeonato brasileiro que ele fez. Mas bem menos, né? Exato, ele já era um grande jogador. Bem menos. O Hendrick foi o jogador mais decisivo da reta final do último Campeonato Brasileiro. Nessa idade, assim, eu faço um paralelo só com o Ronaldo, assim, da diferença que eu vi um jogador no Brasil fazer com essa idade. Se ele vai chegar perto do Ronaldo, não tenho a menor ideia. Mas com essa idade de 17, 18 anos, eu só vi o Ronaldo. O Neymar começou a fazer 2 anos mais velho ali. Sim. Com 19 para 20 ele já fazia essa diferença. Mas realmente concordo. Ele é impressionante. Com 17, 18 eu só lembro do Ronaldo. Eu não vi o Pelé, né? Evidentemente. E ele joga, vou passar para você rapidinho, ele joga parecendo que ele tem 30 anos. Sim, porque ele não tem medo de nada, ele tenta todo tipo de jogada. Ele não é aquele jogador que, se ele erra um passe ou um drible, ele fala, agora não, eu vou tocar o próximo mais tranquilo para de novo ter a confiança. Não, a próxima jogada ele tenta uma jogada mais difícil ainda. Então isso me chama muita atenção. Continua insistindo e hoje até jogando um pouco mais fora da área, né? O Abel, ele até adianta o Zé Rafael hoje e monta ali quase que um trio de frente, Zé Rafael bem próximo do Flaco Lopes e o Hendrick mais pelo lado direito se aproximando também. E funcionando muito como dupla também. Como Hendrick dupla, e Flaco, sim, né? Muito. Os dois estão se entendendo. Uma dupla que exato, achei assim... Eles estão se buscando. Eu achei bom toda hora, principalmente o Flaco, está buscando ele toda hora. Quando o Palmeiras tira os dois, o jogo do Palmeiras cai muito, né? Meu Deus do céu, quando tudo se encaminhava para uma vitória até fácil do Palmeiras, hein? O Palmeiras dominou o primeiro tempo, dominou o meio campo, ele jogando muito, teve gol do Flaco Lopes, né? Faltava um gol no clássico ali do Flaco Lopes, fez o gol dele no clássico também. Tudo se encaminhando para uma tranquilidade na vida do Palmeiras. Eis que o Corinthians ressurge, o Abel tem que fazer algumas substituições ali no segundo tempo, tira Hendrick, tira o Flaco e tal. O Corinthians cresce, o Cássio é expulso, vai o Gustavo Henrique pro gol, Yuri Alberto se machuca, o Corinthians fica com 2 a menos e ainda assim, no finalzinho, o Garro, primeiro dele com a camisa do Corinthians, empata numa cobrança de falta espetacular, mas que contou também com a descrença do Everton, né? O Everton falou, não, essa aqui não vai entrar. Entrou, meu amigo, não foi na bola como deveria e o Corinthians arranca um empate, a gente fala empate heróico. Porque realmente o professor Celso Zelt está com a gente aqui, Bertozzi também, Jean Oddi e o Breiler Pires. Realmente, prof, do jeito que estava a coisa se encaminhando, parecia que o Palmeiras ia passear em Barueri. Que coisa, hein? Olha, William, boa noite a você, aos companheiros, a todos, todas que nos assistem. Vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala que o futebol permite certas coisas, geralmente a gente está no campo da teoria. Tá? Sim. Em tese, antes mesmo desse clássico,
Palmeiras favorito absoluto. Durante quantos minutos desse clássico? 70 e tantos minutos do clássico. O Palmeiras pode arredondar pra 80. Totalmente absoluto. Acontece a expulsão do Cássio. E é aquela coisa que a gente fala muito envolvendo o corintiano, adora isso, né? Essa história da mística, das coisas que acontecem, do peso. Não se pode contar só com isso na vida. Mas o torcedor tem todo o direito de comemorar o que aconteceu hoje contra um grande rival que, pelo que foi o jogo, deveria ter goleado e acaba empatando com, na verdade, o Corinthians com 2 homens a menos, porque o Cássio tinha sido expulso e, na sequência, o Yuri Alberto sai com uma contusão, parece até que séria, né? Então, do ponto de vista do Corinthians e do corintiano, amanhã é dia de muito meme, de isso é Corinthians, de nunca duvide do Corinthians, aquela história toda. Do ponto de vista do Palmeiras, isso não pode acontecer, né? Eu acho que a cara do Abel demonstrou isso, por mais que se justifique pelas mudanças, e eu acho, essa é uma velha tese minha, com essas 5 mudanças no futebol, isso descaracteriza muito o jogo. O Palmeiras se descaracterizou demais, o Corinthians até melhorou o seu rendimento naquele fim, com as substituições, mas o que aconteceu foi muito mais coisa do futebol, eu digo da entidade futebol, do que do jogo de futebol que a gente assistiu hoje, né? Quando é que você vai contar também que um goleiro do tamanho do Everton, né? Ele vai... Aliás, o Cássio, para mim, falhou no primeiro gol, mas o Everton também falha. A partir do momento que ele vai na bola, no meio do caminho, ele muda a decisão dele. Quer dizer o quê? Ponto de vista. Gustavo Henrique foi o melhor goleiro em campo. O melhor goleiro em campo, porque Gustavo Henrique não tomou gol. Até porque o Ranieri evitou que ele tomasse um gol. Olha a história desse jogo. Isso no final ainda do teve jogo. isso. Meu Deus do céu, ainda teve essa dose de emoção. Jean, me explica aí o que aconteceu com o Palmeiras, pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite, companheiros. Pois é. Bom, primeiro acho que o Celso foi perfeito, né? É um roteiro que talvez só o futebol permita, porque existem outros esportes em que viradas improváveis acontecem, mas vou citar o tênis, por exemplo, né? Você sabe que tem um match point que ele pode dar uma vitória para um tenista, mas você sabe que se aquele game for vencido pelo outro, o tênis às vezes muda tudo de uma hora para outra. Sim. No futebol, você olhando para como foi esse jogo, para como estava a partida, para a quantidade de gols que o Palmeiras desperdiçou mais uma vez, né? Esse é um problema recorrente. E o Abel tem falado disso toda vez que toma os empates no finalzinho dos jogos. É a 3ª vez já que isso acontece, né? O time segue invicto, mas toma sempre empate no final dos jogos. E toda vez que isso aconteceu, o Palmeiras tinha perdido muitas chances de gol. Não foi diferente hoje, como disse o Celso, poderia ter goleado. E aí, aqueles roteiros espetaculares que só o futebol propicia, porque quando estava 1-0, você ainda fala, se não matar o jogo, né? Aí o Palmeiras faz 2-0. Aí todo mundo imagina, acabou o jogo, né? 2-0 com a chance do Corinthians conseguir. Aí, ok, o Corinthians acha um gol, mas logo na sequência tem o seu goleiro expulso, fica com um jogador a menos, o Yuri Alberto se machuca e o Corinthians fica com 2 jogadores a menos. E aí, para tornar tudo mais espetacular e mais improvável, o Everton falha feio, né? Porque foi uma falha feia, foi pior do que a falha do Cássio. Eu também achei. Eu também acho que a falha do Cássio aconteceu, mas enfim... Ele desistiu do lance, Ele desistiu do lance, tirou a mão e deixou a bola entrar. Basicamente foi o que aconteceu. E depois, ainda no final, o Gustavo Henrique, coitado, ia tomando um baita frango. E aí o Ranieri salva em cima da Anitta. Assim, é uma loucura. Eu acho que para o Corinthians acaba sendo muito importante, porque ao invés de ser goleado, o time segue invicto com o seu treinador. Né? E convenhamos. Tinha perdido os 2 clássicos, né? Era a última tentativa. Exato. Pela primeira vez não perde um clássico, mas vem numa sequência de 2 vitórias, continua invicto com o seu treinador, quer dizer, isso de alguma maneira ajuda, dá moral, empolga o torcedor. Acho que do ponto de vista anímico, mais do que da questão da pontuação, é algo muito relevante para o Corinthians. E o Palmeiras, acho que mais do que as falhas no final, os gols sofridos, o Palmeiras precisa parar de perder gols, porque isso tem sido uma constante nos jogos que ele ganha e nos jogos que ele empata. Impressionante. Você falou aqui da pontuação, né, Jean Bertozzi? Realmente, olhando a pontuação, o Corinthians foi a 10, né? 10 pontos, é isso, né? A Inter de Limeira tem 2 jogos a menos, vai jogar agora. Aliás, começou o jogo da Inter, está com 13 pontos, Mirassol já está com 14, são 4 pontos a mais, e o Bragantino com 15 e tal. Ainda está um pouco difícil para o Corinthians essa segunda posição.
Mas dá uma moral, hein, Bertozzi? Dá uma moral pro time que até pouco tempo atrás, 3 pontinhos só, jogando mal, ninguém acreditava no Corinthians, uma bagunça e tal. De repente, 2 vitórias e esse empate heróico com a cara, né? O carimbo do Corinthians ali, né? William, boa noite. Boa noite a você, companheiros, fã de esportes. Sempre fica ali trocando de roupa, né? Esperando entrar no ar. Sempre você pensa o que você vai falar, né? Pois é. Mudou tudo, hein? E aí na minha cabeça tava vindo o seguinte, falar, às vezes o clássico te surpreende, mas esse não surpreendeu em nada, porque o projeto esportivo mais longo, mais consolidado, mais vitorioso nos últimos anos. Eu tava pensando nesse discurso agora há pouco. Eu tava pensando nesse discurso minutos atrás. É isso. Né? Contra um projeto que está sempre em reformulação, em recomeço, né? E que está de novo numa remontagem de time, num técnico que acabou de chegar. Então, o roteiro normal para esse jogo, nem sempre o roteiro do clássico é normal, mas o normal para esse jogo estava se desenhando. Estava se desenhando com alguma tranquilidade. Inclusive, o roteiro normal para esse jogo seria, depois da expulsão do Cássio, o Palmeiras fazer o 3-1 e acabar. Pois é, resolveu a parada. Mas não, os acréscimos aconteceram da maneira que eles aconteceram e que bom que foi assim pro neutro é ótimo. As emoções dos torcedores envolvidos são totalmente contrastantes agora, porque o corintiano está eufórico e o palmeirense está, de fato, muito chateado. Mas acho que para quem estava vendo o jogo ali apenas para ver um espetáculo de futebol no final do domingo, acabou vendo coisas incríveis no final. O que diz para a sequência da temporada? Eu acho que se tem alguma coisa que o Abel e técnicos que pensam como ele odeiam, é a sensação de não ter o controle, de não ter o jogo decodificado aqui na sua cabeça, de algo que fuja a sua capacidade de ter o controle. E quando ele viu isso acontecer, especialmente depois do primeiro gol, você viu a expressão dele no segundo gol ali pesada, né? De quem essa volta pro vestiário... Tô curioso pra coletiva. Certamente não é muito legal. E o corintiano, eu tô de frente aqui pro professor Celso Unzelt, que é um maestro, mestre no conhecimento da alma corintiana. O corintiano, ao longo da sua vida, ele não conviveu com timaços a vida inteira. Conviveu com alguns timaços que você recita do 1 ao 11. Mas conviveu com alguns que eram extremamente lutadores, que eram extremamente dedicados e que, de alguma maneira, se recusavam a perder. E o Corinthians tem alguns jogos desses na sua história, né? E talvez a gente fale desse jogo daqui a algum tempo, porque... Não, o próprio confronto Quantos roteiros desses tivemos? Não, né? Só de ser contra o Palmeiras, assim como seria do Palmeiras contra o Corinthians, isso já valoriza para sempre. Tem o gol do Ronaldo, o fenômeno no último minuto, voltando. Presidente prudente. Eu assisti um Corinthians e Santos. O Corinthians perdia do Santos por 1-0. O Ronaldo foi expulso. Entrou o Elias, lateral esquerdo, no gol. De 1,5 m. E o Corinthians, dos 40 aos 45, virou contra o Santos. Morumbi esse jogo, Morumbi. Né? Ah, eu lembro disso. E não se classificou, claro, disso, porque se classificou o grande time do Vitória da Bahia. Né? O Vitória tinha um belo time. O técnico era o Mário Sérgio, não era? O técnico era o Mário Sérgio. O Corinthians perdeu um jogo só naquele campeonato para o Vitória. E isso foi fundamental para que a classificação fosse do Vitória. Então, acho que são coisas separadas, né? Vale a euforia do momento, do derby, deste derby. Agora, você não pode apostar o seu futuro só em ocasiões assim. Assim como o Palmeiras também não aposta o seu futuro só em ocasiões assim. É o trabalho, o Léo falava do discurso que a gente preparava. Eu já tinha um discurso pronto aqui sobre o trabalho de 3 anos contra um trabalho de 3 jogos. E acho que esse discurso não muda, né, Celso? Quer dizer, na verdade, tudo que a gente pensa sobre o Palmeiras e sobre o Corinthians, acho que permanece igual. Agora, é um jogo que por si só tem um valor simbólico, afetivo, né? um valor exato. E acho que um valor anímico para o torcedor e mais do que para o torcedor, tem um valor anímico para o clube, para os jogadores que estão chegando e principalmente para o treinador, né? É verdade. O Breiler, você acha assim, comparando, vamos lá, porque algumas coisas que aconteceram durante o jogo forçaram algumas substituições, inclusive do Abel, o Hendrick sentiu, né? Claro. Então, acho que ele teria terminado a partida. Mas assim, dá para dizer que o Abel foi melhor do que o Antônio na escalação e nas opções táticas mesmo, dentro da escalação. E depois, na hora das mudanças, aí o Antônio Oliveira levou a melhor sobre o Abel? Boa noite, William, Boa noite. companheiros. É uma questão difícil, porque, de fato, o Palmeiras foi superior na maior parte do jogo. O Palmeiras termina com mais finalizações, com mais posse de bola. Teve o controle da maior parte do jogo. A escalação do Abel funcionou muito bem, não só
por ter Endrick e Flaco Lopes, e o Endrick resolve um problema do Palmeiras com essa formação, com 3 homens no meio campo, que era a falta de profundidade. O Endrick dá isso, velocidade para as transições. Então funcionou muito bem essa formação no Clássico. E também pelo funcionamento defensivo. O Corinthians conseguiu atacar em certos momentos, mas não fez o Palmeiras sofrer durante o jogo. Então, se a gente analisar pelo que as equipes produziram, o Palmeiras mereceria uma vitória. A vitória tranquila que ia se encaminhando até 10 minutos para o fim do jogo. Mas o Antônio Oliveira vai muito bem nas substituições, porque todas elas funcionam. Tudo que ele fez deu certo de alguma forma. O Caetano estava mal do lado esquerdo, ele vai com o Hugo, até porque precisava atacar um pouco mais. Do lado direito, o Mateuzinho entrou bem, para mim melhorou a produtividade do lado direito. E o lado direito ele reconfigurou e por ali até acabou saindo o gol do Yuri Alberto. O Gustavo Mosquito entrou por ali. Eu imaginava que o Biro entraria pelo lado esquerdo, entrou pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com o Gustavo Mosquito, puxando um pouco a marcação. E isso foi fundamental para o Gustavo Mosquito ter um contra um com o Piquerez. E no meio-campo, acredito que ele fez um movimento interessante. O Biro deu sustentação, até no momento em que o Palmeiras perdeu um pouco com a saída do Zé Rafael, e mesmo o Zé Rafael jogando com um pouco mais de dificuldade, porque eu vejo que o Zé Rafael se adaptou muito bem à função de primeiro volante, enxergando o jogo de frente, ele flui melhor. Então, mesmo com essa dificuldade, o Zé Rafael, o Gabriel Menino não conseguiu sustentar esse nível e o Corinthians foi crescendo por ali. O Pedro Henrique estreou bem. E além do Antônio Oliveira, eu vejo que as opções que ele teve durante o jogo funcionaram, mas é o peso também de ter reforços, de poder contar com eles. Então, Pedro Henrique, Mateuzinho do lado direito. O próprio Garro, que recentemente chegou. Né? O Biro voltando. É um reforço, né? Recente. O Gustavo Henrique, que terminou no gol, mas fez um bom jogo. Então, um bom técnico contando com melhores opções de banco. E isso, para mim, fez a diferença. O Corinthians, do meio do segundo tempo para o fim, melhorou. Era um Corinthians um pouco mais organizado, um Corinthians que conseguia ter um pouco mais de fluidez nas transições. E, para mim, do ponto de vista ali de mérito, o Corinthians produziu para marcar pelo menos um gol. Então, não foi na base do aleatório total. Houve um mérito também do treinador, que soube usar as peças que tinha no banco. O Garro, entre eles, para mim, o principal reforço, e fazendo valer esse status, nos 3 jogos que jogou muito bem. Todos os 4, né? Contando com o jogo contra o Santos que ele estreou. Então, jogou bem todos esses jogos e vai se firmando como esse cara criativo e um cara que hoje, até mais apagado em comparação aos outros jogos, conseguiu tirar um coelho da cartola. Por mais que tenha sido uma falha do Everton, cara, naquela distância... A cobrança foi boa, né? Exato. Vai ter cobrança. Acertar daquela maneira, e a gente já viu. No limite. O Rojas tentou vários chutes desse tipo, não conseguiu acertar. O cara foi lá num clássico, praticamente no último lance do jogo, e acerta. Antes dos reforços não tinha um jogador para chamar para fazer isso. Então, ela rasga o trave, né? Bom dizer que a falta foi muito bem batida. Claro que a gente fala da falha do Everton porque o Everton chegou na bola, mas se fosse um outro goleiro poderia até não ter chegado na bola. Então, assim, é óbvio que a falha do Everton não tira o mérito do Garro. Eu só, assim, em relação às escalações, para mim foi uma surpresa, e acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque... pelo menos do ponto de vista... Foi uma surpresa para todo mundo, primeiro a ausência do Veiga. Que aí foi uma coisa pré-jogo, né? Foi uma coisa pré-jogo, mas ele já estava, né, com problema de vista. Sim, sim. Mas aí o que aconteceu? Que acho que isso aqui tornou tudo mais curioso a hora que você olha as escalações dos dois times. Eu imaginava que o Antônio Oliveira, embora isso não tivesse... Eu imaginava que ele poderia surpreender na escalação inicial. De repente abrir mão do Wesley e colocar mais um no meio campo, porque afinal de contas você está falando de um jogo fora de casa contra o Palmeiras. E ele entrou com o meio campo pouco marcador. Exato. Né? Então ele entra com o Romero e com o Wesley e com o Yuri Alberto. Ele entra com os 3 atacantes. Eu, sinceramente, achava que ele fosse surpreender. E no fim das contas, o que aconteceu por causa da ausência do Veiga é que o Palmeiras entra com um cara a mais no meio campo, um cara a mais de pegada, eu digo, né? Porque provavelmente, não sei se o Aníbal... Acho que o Aníbal não começaria jogando se o Veiga estivesse à disposição.
E aí, essa superioridade do Palmeiras no meio-campo ficou muito clara também pela questão numérica. O Palmeiras tinha mais jogadores ali. E o Fausto Vera baixa a intensidade em relação ao Maicon. Muito mal, Fausto Vera. Muito. Mais uma vez. Né? Então, assim, acho que muito se deu. E é engraçado, porque talvez fosse o jogo pra você imaginar. Esse é um jogo em que o Corinthians vai entrar mais encorpado no meio-campo. E o Palmeiras vai entrar com a sua escalação normal, com um meia e 2 atacantes, né? E os 2 alas subindo muito. E no fim aconteceu o contrário. O Palmeiras entra com um volante a mais, vamos dizer assim. O Corinthians mantém os seus 3 homens de frente. E aí depois, eu acho que aí sim, as mudanças, como disse o Breiler, aí tem a ver também com o nível dos reforços que ele recebeu, e acho que isso é muito importante para o Corinthians. O Corinthians, por mais que, claro, assim, o roteiro a gente já explicou, não era o normal o Corinthians chegar ao empate, mas teve a importância, sim, da entrada dos jogadores que vieram do banco e que vieram bem, né? Agora juntar os cacos dessa derrota de 2-2 aí pro próximo jogo aí, né? Quem sabe no próximo jogo a gente consiga vencer. O Palmeiras ainda não jogou até aqui nesse ano, né? Fez alguns esboços de bons jogos, mas nenhum deles, assim, absolutamente convincente. Por exemplo, o último jogo foi um excelente jogo contra o São Bernardo, mas você vê que o Palmeiras não faz gols, né? Joga muito bem, mas não faz os gols. Contra o Santo André, foi um exemplo. Flaco fez o gol, tomou empate e gol. Hoje, de novo, empate e gol. Minutos finais. Tem que corrigir isso aí. Tá afrouxando os minutos finais. O Everton afrouxou os minutos finais hoje, ou não? Tem que consertar isso aí. Concorda comigo? Então deixa aí o seu comentário. Ó, já deu seu like aí, né? Se já deu seu like, se não deu o like aí agora. Positivo pra cima, aqui embaixo. Clica aí. Ou então, se tá no PlayStation, Xbox, etc., videogame, joga pra cima aí e vai pro lado aí que você vai encontrar o positivo pra cima. Clica nele aí. Pronto, obrigado. Ó, estou aqui nos próximos vídeos trazendo mais coisas sobre o Palmeiras. Avante palestra.